Nós estamos falando sobre a Reforma Protestante, mas nós não estamos apenas comemorando e dizendo foi legal que a Reforma Protestante tenha acontecido há 500 anos. No próximo dia 31 de outubro comemora-se 500 anos da Reforma Protestante. Não, nós estamos analisando alguns pontos fundamentais da Reforma que Lutero começou e estamos vendo esses pontos a partir de como eles ainda são necessários 500 anos depois. E como a igreja tem a tendência a voltar a algumas práticas antigas e principalmente práticas antibíblicas. Por isso que nós demos para essa série o nome de Reforma Protestante, 500 anos depois, ainda precisamos. Porque nós vivemos, hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre somente a graça. Nós vamos falar sobre algo que Lutero começou a estabelecer de volta na igreja, dizendo que nós não temos como comprar o favor de Deus, não temos como comprar salvação, não temos como comprar terreno no céu, não temos como comprar unção, porque as coisas de Deus não estão à venda, porque Deus resolveu nos dar aquilo que nós precisamos de forma gratuita. Não tem como comprar isso. Um texto famoso que demonstra isso de uma maneira muito clara é o texto em que Jesus pega um chicote e chega no templo de Jerusalém arrebentando com tudo e com todos. Quando a gente olha para aquele texto, a gente talvez não tenha a profundidade do que Jesus está fazendo, mas você precisa lembrar de algumas coisas. O que eles estavam fazendo no templo de Jerusalém era mais ou menos isso. A pessoa chegava no templo para fazer o seu sacrifício anual. E se você conhece um pouco de Bíblia, a Bíblia diz que o sacrifício do povo judeu era assim: ou ele oferecia um carneiro, se a família tivesse posses, ou a família oferecia 2 pombinhas, se a família fosse pobre. Quando Jesus nasce, por exemplo, a família de Jesus oferece 2 pombas, porque era uma família pobre. Aí, o que o pessoal inventou? Inventou o seguinte: você não pode ir lá no açougue, no açougue do Dito, e comprar lá o seu animal no açougue, na venda. No açougue vai comprar animal morto, eles vão matar lá. Você não pode ir lá no... como é que chama a loja que vende animal para matar? Sei lá. Frigorífico. Você vai lá no frigorífico, no aviário, vai no aviário. Bom, aí você vai lá no aviário, você fala assim: vou comprar aqui essa ovelhinha, ou vou comprar essas 2 pombinhas aqui, e aí você leva lá pro templo. Aí o pessoal diz assim: não, você não pode trazer esse cordeiro aí e essas 2 pombas. Por quê? Porque eles não são ungidos. Animal ungido é só aqui no templo. Então, você tinha que comprar o animal que eles vendiam lá no templo. Só que, se uma pombinha custava R$10 no aviário do Dito, no templo custava 50. Por quê? Porque era pomba ungida. Então, você compraria 2 pombinhas por R$20. No templo, você comprava por 100. Por quê? Porque era pombinha ungida. Só que, claro, você tem que pensar estrategicamente. Se você chegasse lá com o seu R$100, ele ia falar assim: não, mas esse dinheiro é do mundo. Nós temos aqui o dinheiro ungido. Por quê? É verdade, eles tinham inventado o dinheiro do templo. Então você tinha que chegar lá e trocar o seu dinheiro pelo dinheiro ungido. Agora, você já deve imaginar que o câmbio não favorecia muito o pessoal. Era na relação de 5 por 1, era libra esterlina. Tanto é que quando você lê Jesus chegando lá no templo, a Bíblia diz que ele derrubou a mesa dos cambistas, que era o pessoal que fazia o câmbio, que era justamente a troca de moeda. Numa dessa, um casal de pombinhas que você compraria por 20, saía por 200 no mínimo. Mas era ungido. E se você quisesse o favor de Deus, você tinha que pagar. Você vê que nós estamos 2000 anos depois e não mudou muita coisa. Acontece que apenas esse tipo de manifestação vai mudando de roupa conforme o tempo. Mas nós ainda precisamos dessa afirmação de que somente a graça. Agora, hoje nós vamos falar de um outro aspecto da graça, que mesmo igrejas que falam muito sobre a graça, têm negligenciado um pouco. Eu vou começar com um texto, nós não vamos basear nesse texto, porque eu quero apenas começar falando sobre algumas coisas, e depois nós vamos para o texto principal. Mas Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim:
Pois vocês são salvos pela graça. Somente a graça. Por meio da fé. E lembrando algo importante. A fé que a gente tem não é algo que nós produzimos. A fé que nós temos foi algo que Deus deu para a gente. Então a fé também tem a ver com graça. Ou seja, até a fé que nós temos para crer em Deus, foi Deus que deu para a gente. Ninguém tem fé, ninguém nasce com a fé redentora e salvadora. Isso é um presente que Deus dá para nós. Então Paulo está dizendo, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, é um presente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus sabe muito bem que se salvação fosse 90% na conta de Deus e 10% na nossa conta, a gente ia ficar insuportável. Porque a gente ia dizer assim, Deus fez 90%, mas você precisa ver os 10% que eu fiz, que capricho que é. Era uma questão de tempo para a gente estar dizendo assim, olha, se não fosse eu ajudar Deus, ele não me salvava nunca. Então Paulo está dizendo, não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos, e agora vem uma parte importante, nós somos criação de Deus, Deus nos criou, mas essa criação plena acontece em Cristo Jesus, é em Jesus que nós nos tornamos parte do povo de Deus, e agora vem algo fundamental. Desde Gênesis até Apocalipse, sempre que você encontrar um texto da Bíblia dizendo que Deus fez algo em alguma pessoa, você vai encontrar a mesma Bíblia dizendo que ele fez algo em alguém para alguma coisa. O que Deus faz em alguém sempre está intimamente ligado a uma missão que Deus vai dar para aquela pessoa. Em nenhum lugar da Bíblia você tem Deus fazendo algo em alguém para que aquela pessoa apenas diga, que legal, Deus fez algo em mim, então eu vou para casa e vou ficar lá para o resto da vida. Você não tem isso na Bíblia. Deus, quando chama Abraão, por exemplo, diz, Abraão, em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando chama o seu povo, chama o povo para abençoar as nações. Deus, quando faz de nós, segundo o que Pedro escreve numa carta lá na Bíblia, nação santa, povo eleito, ele diz, a fim de que vocês proclamem a beleza, as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a luz. E aqui Paulo diz, nós somos criação de Deus em Cristo para fazermos boas obras. Paulo está dizendo, as boas obras não salvam. Ninguém é salvo pelas boas obras. Esse é um dos cernes do cristianismo. Por isso que nós afirmamos somente a graça. No entanto, aquele que é salvo, obrigatoriamente precisa praticar boas obras. Porque a Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça, a graça que vem pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos criação de Deus em Cristo para fazermos boas obras, as quais, inclusive, Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, é basicamente isso. Nós estávamos aqui, mortos e totalmente perdidos. E ali é o reino de Deus. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condição de fazer esse caminho das trevas, da morte, para a vida. É por isso que Deus fez isso. É por isso que Ele faz isso em nosso lugar. É por isso que nós ganhamos a salvação e uma nova vida através do que Jesus fez na cruz. Mas a partir do momento em que nós estamos aqui, a Bíblia diz, agora aqui você precisa caminhar. Ninguém foi chamado de lá para cá para que aqui cruze os braços e fique esperando a morte chegar. Não, não é verdade. A Bíblia diz que Deus preparou boas obras, preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, não existe vida cristã verdadeira se a vida cristã não for permeada de boas obras. Por isso que aquele cristão, que a única coisa que ele faz como cristão é frequentar uma igreja cristã, está enganando a si mesmo. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que Deus chamou cristãos para frequentarem uma igreja. Esse não é o principal objetivo. Deus chamou cristãos para que vivam uma vida em direção à vontade de Deus, caminhando em direção a Cristo Jesus. Inclusive, há um conceito difundido na teologia cristã
que é um conceito de graça barata. Qual é o conceito de graça barata? É aquele cara que pensa assim, eu fui salvo e agora eu vou aproveitar. Ele foi alcançado pela graça, mas a graça não mudou a vida dele. Muito pelo contrário, a graça passou a ser uma desculpa para ele pecar mais. Porque ele pensa assim, bom, se tudo que eu recebo é pela graça, então se eu pecar X ou 10X, não muda absolutamente nada, porque no final Deus vai derramar graça sobre mim mesmo. Na teologia nós chamamos isso de graça barata, gente que barateou a graça. Porque graça só é graça para nós. Porque quando nós pensamos no quanto isso custou para Deus, o preço é enorme. Custou para Deus a morte de Jesus na cruz. Então nós não estamos falando de um produto qualquer, nós estamos falando de algo fundamental para a nossa vida. É por isso, inclusive, que em Mateus 5, versículo 48, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente olha para esse texto, lembre-se, ele está no Novo Testamento, ele não está na época da lei, está na época da graça. Jesus está dizendo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente olha para o texto e diz assim, não dou conta, não vou conseguir. E aí Jesus vai dizer, exatamente, por isso é que eu fiz isso no lugar de vocês. Então, numa escala de 0 a 10 da espiritualidade cristã, que nota você daria para Jesus de 0 a 10? A única nota possível para Jesus é 10, porque ele é perfeito como perfeito é o Pai Celestial. No entanto, cristãos olham para isso e dizem assim, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. E ele é 10. Nós, quando nos convertemos, nós estávamos aonde? No 0. Estávamos começando a caminhada. O que muitos cristãos então fazem a partir do conhecimento dessa graça barata? Eu nunca vou ser como Jesus, Jesus já fez tudo o que precisava fazer, então agora, quer saber? Se eu nunca vou ser como Jesus, eu vou ficar aqui onde eu estou. E eu estou no 0, e eu vou ficar no 0. A Bíblia vai dizer, você não entendeu absolutamente nada de graça, e dá graça se você está vivendo assim. Porque eu estou aqui, fui salvo por Deus, Ele me tirou de lá e colocou aqui. E lá está o alvo, a nota 10, que é Cristo. Eu sei, nós nunca vamos ser nota 10. Mas será que a gente não poderia ser nem nota 5? E olha, vamos combinar. Se nós vivêssemos uma vida cristã e que numa comparação de 0 a 10 com Jesus nós formos nota 5, olha, nós vamos fazer coisas absurdas. Mas há um movimento cristão dizendo, não, aqui no 0 está legal, porque aqui também tem graça. Talvez a Bíblia vai dizer, se você está no 0 e se contenta com 0, você tem sérios problemas a resolver, e talvez você apenas pense que está no 0, mas na verdade você ainda está completamente morto porque não compreendeu de verdade o Evangelho. Você está usurpando algumas coisas que interessam da Bíblia, e quem pega coisa que interessa da Bíblia para o seu bel prazer, está vivendo do mesmo jeito que os mercadores da fé e os cambistas na porta do templo que Jesus chega e chicoteia. Um outro texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. O problema é que nós temos o conceito, por causa da nossa cultura, o conceito de santo muito atrelado ao catolicismo romano. E a gente pensa santo como sacro, como perfeito. Mas a palavra santo na Bíblia tem a ver com separado. O que a Bíblia está dizendo é, nós somos santos, separados. Nós fomos tirados de um lugar e separados, santos, para viver para Deus. Ninguém é santo por si só. Santo nós somos para viver para Deus. Essa é a nossa separação. No entanto, você não pode imaginar essa separação de alguém que saiu de lá para cá, para agora viver do mesmo jeito de quem vive lá. E esse tem sido um grande problema de quem barateia a graça. Ele sai de lá, vem para cá, mas ele continua com o coração ali, com os desejos ali, vivendo exatamente do mesmo jeito do que todas as pessoas que estão ali vivem. E esse é um sério problema que nós, como igreja, precisamos resolver. Para falar um pouco sobre isso, sobre essa forma complicada de lidar com a graça e com o pecado, eu vou para um texto de Romanos 6. Deixa eu dizer algo importante sobre Romanos 6. A gente vai só passear sobre o capítulo hoje. Nós poderíamos fazer uma série de meses apenas sobre Romanos 6.
Você vai ler o texto e você vai notar quanta coisa tem no texto. Nós vamos apenas pincelar algumas coisas. É quase um convite de Romanos 6. Eu apenas vou pedir que você assuma o desafio de ler vagarosamente Romanos 6 em casa e talvez assumir o compromisso de ler Romanos inteiro nas suas devocionais em sua casa. Versículo por versículo, porque desde o capítulo 1 até o último capítulo de Romanos, Paulo é extremamente profundo ao tratar da vida cristã. Em Romanos 6, e você deve se lembrar, Paulo está escrevendo para uma sociedade, a sociedade de Roma, muito parecida com a nossa sociedade, principalmente quando nós pensamos nas questões éticas e morais. Paulo diz assim para esse pessoal: que diremos então? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque gente que barateia a graça pensa assim: bom, se Deus derrama a graça onde a gente peca, então a gente deve pecar bastante para Deus derramar bastante graça. Se Deus perdoa quem peca, então quanto eu mais pecar, mais perdão de Deus eu recebo. Essa é a lógica do safado. É a lógica do sem vergonha. É a lógica do malandro. É a lógica do jeitinho brasileiro, de que quer levar vantagem em tudo e acha, inclusive, que vai levar vantagem na relação com Deus. Então, o que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, e agora ele vai dar uma expressão estranha para nós. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está expressando a seguinte ideia: cristãos morreram para o pecado. Morreram. Mas a gente pensa assim: mas eu peco. Não, Paulo não está dizendo que cristãos não pecam. Paulo está dizendo que cristãos morreram para o pecado. Ele está dizendo: antes nós vivíamos para o pecado. Nossos planos tinham a ver com pecado. Nossos sonhos tinham a ver com pecado. Nossas ambições tinham a ver com pecado. O pecado alimentava a nossa vida. Tudo que tinha a ver com pecado nos satisfazia de verdade. E nós nos alegrávamos com tudo que era pecaminoso. Cristãos não são assim. Cristãos até pecam, mas quando pecam são alcançados por um arrependimento. Porque sabem que aquele não é o estilo de vida que Deus colocou sobre eles. Cristãos agora vivem para Deus. Porque como nós vimos lá na carta de Pedro, agora há pouco, nós somos santos. Nós somos separados. Então agora nós não vivemos mais para o pecado. Agora nós vivemos para Deus. É claro, eu sei que quando eu digo isso, muitos cristãos podem pensar: não, isso é utopia, porque não é assim. Não é assim porque nós não compreendemos algumas coisas, porque deveria ser assim. É que, vamos ser sinceros, nós, conforme o tempo vai passando, vamos nos tornando muito relaxados em todas as nossas relações. Todas. Quer ver só? Quando um casal tem o primeiro filho, é um cuidado que é uma coisa. A criança espirra, leva para o médico. A criança deu um chorinho de nada, você leva para o pronto atendimento. Quando chega no terceiro filho, você dá um Naldecon e beleza. Dá um cataflã. Vai dar alguma coisa aí. Porque você já sabe como é. Você já fica mais relaxado. Casamento. Casamento tem disso. Esse é um dos grandes problemas de casamento. Quando a gente casa, a lua de mel, que eu vou te dizer. Olha, eu não vou entrar em detalhes, porque você já sabe do que eu estou falando. Mas passou aí, sei lá, um mês? Meu Deus do céu! As coisas começam a sair do controle. Eu tô trazendo essa de um mês, né? Até a pedido do Reginaldo aí. Bom, na relação com Deus, a gente faz a mesma coisa. Tem muita gente que fala assim: poxa, nós precisaríamos voltar ao primeiro amor. Não, eu discordo totalmente de primeiro amor, porque amor é amor, não tem primeiro amor e segundo amor, tem amor. O que nós precisamos voltar é ao amor, porque quem precisa voltar ao primeiro amor já está em desamor. Quem precisa voltar a amar como amava no começo, provavelmente já está com sérias dificuldades de amar de maneira bem relativa. Nós fazemos isso com Deus, por isso Paulo está dizendo: não esqueçam de uma coisa importante, vocês morreram para o pecado.
E aí ele continua. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ele vai explicar isso. Portanto, nós fomos sepultados com ele, com Cristo, na morte por meio do batismo. O batismo, cristãos que se batizaram, passaram pelo simbolismo que tem a ver com o que aconteceu aqui, de que nós morremos com Cristo. Na cruz, quando Jesus é crucificado, está sendo crucificado também o nosso velho homem e a velha mulher. Eles morreram na cruz. Foram sepultados com Cristo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Paulo está dizendo, assim como Cristo foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscita, ressuscita também o nosso novo homem e a nossa nova mulher. Isso é importante, porque Paulo vai tratar de um conceito fundamental, dizendo assim, o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é exatamente o mesmo poder que está disponível na igreja hoje. Isso faz com que a gente compreenda, por exemplo, quando Jesus diz assim aos seus seguidores, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Mas Jesus, o Senhor curou pessoas. Aí Jesus diz para os seus seguidores, vão e curem os doentes. Jesus, o Senhor ressuscitou mortos, vão e ressuscitem os mortos. Senhor, o Senhor pregou e as pessoas eram libertas. Vão e libertem as pessoas. É o mesmo poder que está disponível para a igreja. Notem como nós estamos extremamente distantes das coisas como deveriam ser. Porque nós não compreendemos a graça que nos resgatou e derrama um poder sobre nós que é o mesmo poder que ressuscita Jesus dos mortos. Eu não sei quantos aqui assistiram filmes sobre Jesus e o momento em que Jesus ressuscita dos mortos é um momento impactante. Porque a gente pensa, que poder, é um poder que venceu a morte. E a Bíblia está dizendo, é exatamente o poder que agora pulsa no seu coração. Exatamente o mesmo. Mas é claro, é quase que uma caixa, um presente de poder de Deus que está em nossas mãos, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, que nós estamos simplesmente guardando ou desconhecendo o que está ali. Por isso nós paramos de ter uma ação ativa na sociedade e nos tornamos cada vez mais crentes melindrosos e medrosos, porque esquecemos que o poder da ressurreição está ativo na igreja. Por isso que a igreja é um local em que sim, pessoas precisam ser curadas, vidas são transformadas, porque a igreja é boa? Não, porque o poder da ressurreição está na igreja. Seja ela boa, seja ela ruim. Porque o poder de Deus não tem a ver com a qualidade dos cristãos. Poder de Deus é poder de Deus para sempre. O mesmo poder ontem, hoje e sempre, porque Deus é o mesmo. Aí o texto continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Não dá para voltar a viver uma vida de morte, porque agora a morte não tem domínio sobre ele e assim não tem domínio sobre nós. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então agora Paulo vai dizer da prática disso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado. Virem as costas para o pecado. Sim, gente, eu sei. É difícil fazer isso. É difícil porque, muito provavelmente, as vozes dizendo
que o velho homem tem uma vida mais legal do que o novo homem são muitas. Nós constantemente somos atacados pela ideia de que a vida de pecado é mais prazerosa do que a vida com Deus. E isso é uma grande mentira. Essa é uma grande mentira. Essa é uma das maiores mentiras que o nosso inimigo pode colocar contra nós. Como ele disse para Jesus na tentação: faça com que as pedras se transformem em pães. Porque Jesus, você não notou que o seu pai deixou você com fome? Você não notou que Deus falhou com você? Depois de 40 dias e 40 noites no deserto, você está com fome, não está? Deixa que eu cuido de você, Jesus. Porque se você ficar aí nas mãos desse pai que você diz que é pai, ele vai deixar você com fome no deserto. Transforma as pedras em pães. Siga a minha ideia. Siga o meu ideal de vida e você vai ser feliz. É a mesma voz que tentou adotar Jesus, que tenta adotar a gente, dizendo: volta, volta. Ou então viva aqui de uma maneira que você venda o pacote do diabo, não o pacote de Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. O poder da ressurreição está disponível para que vocês vençam as tentações. É possível vencer. A Bíblia diz, inclusive, que Deus não deixa que nós sejamos tentados acima da medida que nós suportamos. Deus é gracioso nisso. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não dominará vocês. Porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas então, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Porque não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês tornam-se escravos daquele a quem obedecem? É quase uma escolha de quem vai ser o Senhor da nossa vida. Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Paulo está dizendo: ninguém é livre. Não há liberdade. Tem muita gente que fala assim: mas eu tenho livre-arbítrio. Quer dizer então que você acha de verdade que você tem a capacidade de tomar ações livre de qualquer influência externa, seja ela qual for? É sério mesmo que nós achamos que qualquer decisão que nós tomamos não é influenciada por absolutamente nada? Por exemplo, nós negligenciamos a influência da mídia em nossa vida? Não sabendo, por exemplo, que quem trabalha com mídia estuda comportamento humano e psicologia humana para saber o que fazer, como fazer e que forma abordar para que seres humanos reajam de acordo com o que ele quer? Sério? Sério mesmo que nós achamos que somos seres tão livres que nós temos a capacidade de tomar decisões sem que ninguém em nenhum momento nos influencie e sem que as decisões que tomamos agora tenham sido influenciadas talvez por coisas que nós ouvimos na infância? O que Paulo está dizendo é: pessoas são influenciadas. Então entreguem-se a Deus e a nova vida, para que agora a influência de vocês seja o reino. Cerquem-se do reino de uma tal forma que as decisões que vocês tomarem a partir da nova vida em Cristo sejam moldadas pela palavra de Deus. Cerquem-se de Deus
da vontade dele, dos princípios dele, para que cada vez mais, consciente e inconscientemente, vocês reajam e ajam de acordo com o que Deus quer. Porque não se esqueçam, a tendência natural que nós temos é a de sempre reagir contra Deus por causa do pecado que está sempre presente em nossa vida. Mas voltem as costas para o pecado. Não sirvam ao pecado como seus escravos, mas sejam escravos da justiça e de Deus. Paulo está dizendo, você não tem como não servir a um Senhor. Jesus diz, você não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai agradar um e desagradar outro. Mas Jesus também não diz que você pode escolher servir ninguém. Você não pode servir dois, mas um você sempre está servindo. O que Paulo está dizendo para nós cristãos é, façam a opção por obedecer a Deus. Até porque, não se esqueça, amanhã, segundona brava, você vai chegar no seu local de trabalho, ou você vai chegar do culto na sua família, e você vai ser extremamente tentado a comprar o pacote do pecado. Você vai ser extremamente tentado. Mas cerque-se da justiça, cerque-se da palavra, cerque-se de uma vida de oração, para que nós possamos nos tornar escravos de Deus em tudo que nós fazemos. A única escravidão que leva à liberdade é ser escravo do Senhor da liberdade, que é Cristo. Porque a Bíblia diz, se Cristo libertar vocês, aí sim vocês vão ser livres de verdade. Livres não para fazer o que vocês querem, mas livres para fazer o que Deus quer. Porque a maior liberdade do mundo não tem a ver com fazer o que a gente quer. Tem a ver com a capacidade de fazer o que a gente sabe que deve ser feito. Não é assim? Porque todos nós sabemos o que devemos fazer, mas todos nós sentimos a profunda incapacidade de conseguir fazer o que a gente deve fazer. A maior liberdade é a liberdade de conseguir fazer o que Deus preparou para a gente. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Paulo está apenas dizendo para eles, lembre de como era a vida antes. É uma desgraça. Você vai voltar para aquilo? Você vai voltar a viver daquele jeito? É daquele jeito mesmo que você quer viver? Paulo está sendo muito prático dizendo, olha, se você tem dúvida com relação aos conceitos teóricos, lembre da prática. Lembre de como você colocava a cabeça no travesseiro. Lembre de quando você vivia uma vida tão vergonhosa que você ficava com medo de encontrar algumas pessoas na rua, não podia olhar as pessoas nos olhos. Lembre de como era o seu casamento, suas relações familiares. É claro que quando Paulo diz isso, muitos cristãos podem pensar, mas os meus relacionamentos, meu casamento, minha relação familiar não é melhor hoje do que era antes de conhecer a Cristo. Você tem o problema de ser transportado de um reino por outro e não estar caminhando onde deveria caminhar. Porque o Evangelho nos dá a capacidade de caminhar em direção à vontade de Deus, onde nós somos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, pessoas que trabalham de uma maneira mais correta, pessoas que têm um olhar crítico, não criticista com relação à sociedade. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está terminando dizendo assim, olha, não se esqueçam, o pecado paga. O pecado paga. O salário do pecado é a morte. A conta chega. Não tem jeito. E quem aqui é adulto sabe muito bem disso. O boleto chega. A gente é adulto e a gente fica até com aquela crise, assim, não sei quantos já passaram por isso. Você recebe o boleto e fala, nem vou abrir. Porque você fica com medo do valor que você já sabe que está lá.
Ou então pense no boleto, aí é o boleto mais terrível, dos boletos mais terríveis, de todos os boletos terríveis do demônio, que é o cartão de crédito. Se você é uma pessoa descontrolada, então, você já deve ter passado por aquela sensação de abrir vagarosamente a fatura do cartão, e aí você vê que ele tem muitos números. E quando você abre a fatura e vê o número, você se assusta. E você diz, erraram. Mas aí você começa a ler a descrição daquilo que foi comprado, e você descobre que umas 3, 4 compras não entraram ali ainda. Já vai cair no mês que vem. Aí você já começa a ter a tensão pré-cartão do mês que vem. É a TPC. Não adianta, o pecado faz a mesma coisa. O salário do pecado é a morte. Ele vai mandar a conta. Eu não estou dizendo com isso que o pecado tem a capacidade de anular a graça e mandar você para o inferno. Mas ele tem a capacidade de fazer uma das piores coisas, que é fazer você morto enquanto está vivo. E essa é uma das piores mortes. A pior morte não é aquela que mata você de repente, a gente vai no seu velório e diz, poxa, morreu rápido, né? Não, é aquela que tem a ver com olhar para algumas pessoas cristãs e dizer, essa pessoa está morta. Ela abriu mão da vida com Deus, embora ela esteja aqui toda semana. Você nota que já não há mais amor de Deus pulsando no seu coração e na sua vida. Essa é a pior morte. Porque é aquela que não faz com que a pessoa experimente o poder da ressurreição, que está disponível. Uma vida sobrenatural não piegas, em que o reino vai acontecendo em nós e através de nós. Mas lembre-se, isso só acontece pela graça. Nós estamos dizendo tudo isso baseando em graça, para que a gente não barateie a graça e não torne o somente graça uma graça que desgraça a nossa vida. Quando nós, como igreja reformada, dizemos somente a graça, nós estamos dizendo descanse eternamente. Nós estamos dizendo, nós podemos descansar porque a nossa salvação está nos braços do Pai e de lá ninguém tira. Mas isso obrigatoriamente faz de nós cristãos e cristãs que precisam trabalhar arduamente no mundo em que Deus nos colocou, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa é a nova vida, o poder da ressurreição pulsando de maneira viva na vida de cada cristão. Quando nós conseguimos, talvez uma pequena parcela da igreja de Jesus, compreendendo o poder da ressurreição que está disponível na vida e na história da igreja, nós conseguiremos, para a glória de Deus, mudar a história, não apenas do nosso país, mas do mundo. Nós deixaremos de ser espectadores da desgraça para sermos ativos na transformação que Jesus quer fazer onde Ele nos colocou. Somente a graça pode fazer isso. Nos tirando de onde nós estávamos, nos colocando numa vida nova e dizendo, caminhem e confiem. A graça colocou sobre vocês o poder da ressurreição. O poder que venceu a morte está sobre vocês. Vivam a vida para a glória de Deus. É possível fazer a vontade de Deus, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos libertos para servir em escravidão o Pai da liberdade que é Cristo. Essa é a nova vida. Essa é uma nova perspectiva que pulsa sobre nós e quer nos fazer viver de segunda a segunda para a glória de Jesus. Quando nós oramos aqui pelos professores, nós não estamos cumprindo um protocolo. Nós estamos crendo que Deus abençoa esses professores e coloca na boca deles palavras que vão transformar a vida de crianças. Nós cremos que quando nós oramos, impomos as mãos sobre alguém, há sim poder nesse ato, não porque nós somos poderosos, mas porque o poder da ressurreição está disponível para a igreja quando a igreja ora, pois Jesus disse que seria assim. É por isso que nós oramos, é por isso que nós intercedemos, é por isso que nós pregamos. O poder da ressurreição agindo em nós e através de nós.
É possível que uma nova vida seja vivida para a glória de Jesus. É possível que tudo seja diferente. É possível que todas as coisas sejam transformadas. É possível que casamentos e relacionamentos sejam refeitos. É possível que a igreja seja igreja e que a igreja mude o lugar onde Deus a colocou. É possível voltar para casa essa noite, orar dizendo: Deus, transforma tudo, crendo que tudo pode ser transformado pelo poder da ressurreição. O poder que venceu a morte e nos dá a possibilidade de uma vida para a glória de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o poder da ressurreição pulse nessa igreja, na igreja de Jesus, para a glória do Cordeiro, hoje e eternamente. Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude de verdade a fazer a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida, crendo no poder da ressurreição que está na tua igreja, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Que a nossa vida seja centrada no Senhor, que nós possamos de verdade nos atentar para aquilo que o Senhor quer e viver uma vida em que nos entregamos completamente, 24 horas do dia, ao Senhor e à tua vontade. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.